Nem li o livro. Boa noite! Estamos aqui novamente reunidos para mais um estudo em grupo do livro de Manuel Filomeno de Miranda. Agora estamos estudando o livro Transição Planetária. Então, quero agradecer a todos a presença aqui, todos que estão participando ao vivo, que vão assistir depois lá pelo YouTube. E nós ficamos muito felizes, com muita alegria que a gente se reúne aqui, né, para esse estudo. Somos estudantes da doutrina espírita, estamos aqui reunidos para refletir juntos, né, e vamos ver o que a gente pode aproveitar desses ensinamentos desse livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1. Então, os avisos de sempre. Bom, na verdade, eu já falei no dia da apresentação, semana passada, que o livro tem 22 capítulos. Nós vamos seguir sempre, né? Às terças-feiras, 7h30. Vou tentar fazer um capítulo por vez, porque tem muito conteúdo para acrescentar, né? Nós estamos com várias referências. E eu sempre coloco o vídeo, por volta de 21 horas, eu já publico lá no YouTube. E a reunião sempre dividida em duas partes, por causa do aplicativo, então sempre tem 2 links de acesso. E no YouTube eu coloco parte 1 e parte 2. Então, agora nós vamos, né, pedir que vocês desliguem seus áudios para que a gente possa fazer a nossa prece inicial para pedir a proteção e amparo. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai, Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita, sobre a vida espiritual e o Evangelho de Jesus. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, mestre, e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nosso caminho, facilitando a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje, graças a Deus. Então, podemos... Agora, quem quiser participar, eu vou compartilhar a tela. Quem quiser participar aí, participe, por favor, né, contribuindo com tudo que vocês têm de conhecimento para que a gente possa enriquecer aqui o estudo de hoje. Capítulo 1, Novos Rumos. Então, o texto começa aqui, Miranda dizendo, né, que com a chegada do crepúsculo, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que se encontravam Oscar e Miranda. Eu vou fazer nesse livro aqui, bem assim, o jeito que o Miranda falando mesmo, porque para eu ficar trocando toda hora o texto, ficar mais trabalhoso, então tem hora eu vou falar, Miranda conta, e vai ser o que o Miranda estava falando, tá, gente? Para ficar mais fácil. Então, o Miranda está junto com o Oscar, um amigo que está trabalhando com ele no plano espiritual. Ele conta que vários grupos de espíritos partiam de sua comunidade em direção ao planeta terrestre. Ele está nessa colônia Redenção, que eu até sublinhei aí. E eles estavam indo para o planeta comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros estavam retornando jubilosos após os deveres cumpridos. Os departamentos de educação e saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando recolhimento aos lares e aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Aí Miranda vai narrar. Havíamos silenciado por um pouco, depois das considerações sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade. Aumenta um pouquinho, seu volume está muito baixinho. Você consegue aumentar um pouquinho? Vê se vai melhorar. Melhorou? Está melhor? Estou botando aqui no 45, já botei bem alto. Vou botar. Melhorou? Então vai. Havíamos silenciado por um pouco, depois das considerações sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena, após o tsunami, que a gente já viu na apresentação, que foi em 2004. Então, estão depois da onda, né? Já com tudo que estava acontecendo, que resultaram do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. Então, essas placas, né, entraram em choque e aí aconteceu aquilo lá naquela região que nós comentamos na apresentação. Aí ele fala que o obituário estarrecedor chegaram-nos ao conhecimento, enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas da dolorosa tragédia sísmica. A administração da nossa comunidade
destacara 2 centenas de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Então, aí, a gente vai agora ver, vai entrar no PDF, que foi colocado para... Vou tirar aqui, que foi colocado para o pessoal, para mostrar bem essa história desse tipo de espíritos que são especialistas, entendeu? Vou botar aqui. Aí eu vou mandar para vocês depois, para ler com calma, que eu vou mostrar só, né? Vamos mostrar aqui a sequência. Isso aqui é da Jussara, que sempre faz esses resumos usando esses desenhos, né? Que a gente aproveita, e eu vou mandar esse PDF depois. Então, ele falou o quê? Que estava em oração, né? Então, vão ser esses 3 assuntos: a oração, os espíritos especialistas e os que sofreram atendimento, os que sofreram perda. Oração pelas vítimas. Ele fala que enquanto eles estavam reunidos em oração pelas vítimas, eles estavam ali, e mostra aqui, né, uns espíritos que estão sempre velando pelo planeta Terra, né, são os espíritos mais superiores, né, mais assim, esclarecidos, e aí ele vai falar sobre a morte. A morte nada mais é que a destruição do invólucro material. A alma o abandona como uma borboleta, deixando sua crisálida. No entanto, ele retém seu corpo fluídico ou perispírito, ou seja, o espírito, né? Está no livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Tem uma visão aí, um desenhozinho bem, né, demonstrando aqui, a gente vê a pessoa levantando e o pessoal encarnado chorando ao lado daquele que partiu. Aí mostra aqui outra referência, dizendo a visão espiritual dos desencarnados, a gente vê havia a pessoa, o espírito saindo, né, levantando, e para o humano, os encarnados veem o espírito lá, como no caso chama de morte, quando a gente desencarna, quer dizer, na casa ali, naquele momento, às vezes nem desencarnou, mas isso aí a gente vai ver mais na frente. A história dos espíritos especialistas. Aqui tem um desenhozinho até humorístico, né? Mostrando que também acontece isso. O espírito sai ele descola, né, na verdade, da matéria, do corpo, e, com isso, o especialista, ele vai, mostrando uma chave de fenda aqui, mas, na verdade, ele vai desligando os pontos. Nós vamos ver aqui na sequência de uma referência como é que vai esse processo. Ele fala que a administração da nossa casa destacara 2 centenas de especialistas em libertação dos despojos carnais, sendo especialistas em desencarnação, tirar essas ligações, né, do espírito. Aqui tem um que a gente já viu, muita gente conhece, eu vou mandar também um vídeo de novo da morte de Dimas, que é do livro Beijos da Vida Eterna, vai mostrar a sequência todinha, como é que foi feito, ali no caso, fazendo desencarnação, fazendo o desligamento dele, né? E aqui mostrando também o outro, ele chegando na residência de Dimas para libertar. Ele está mostrando aqui uns passos, tipo historinha de quadrinho. No filmezinho mostra bem também, bem colocado. É um filme muito bem feito, aqui de Dimas. Aqui ele vai falar também da história, está continuando do Dimas. Agora vamos ver aqui o outro, que é o Fábio. Também está no Obreiros da Vida Eterna. Como é que foi feito, né? Aí você vê ele daqui com a mulher na cama, o corpo dele, né? E, ao mesmo tempo, acho que é o pai dele, se eu não me engano, o pai dele recebendo ele no colo, já o espírito saindo, como, né, a parte desligada, e a mulher com ele segurando nos braços aquele corpo que já está sem vida, né? Adelaide aqui, também no Obreiros da Vida Eterna, a Adelaide aqui, a gente tem que lembrar que ela é a mesma aura celeste daquele livro, do primeiro livro que a gente estudou, né? Aquela que era um espírito de luz que estava lá ajudando, que disse que aquela que era médium, né? Ela também trabalhou com a Adelaide, que no caso o apelido era Aura Celeste. E ela era tão evoluída que ela acabou de desencarnar, ela mesma desligou, ela se desligou. Ela foi e fez o desligamento dos pontos. Isso só espíritos bem evoluídos conseguem, porque a partir do momento que você já perdeu a força vital, desencarnou ali, você vai saindo e você sempre tem aquele período de perturbação. E o dela foi praticamente instantâneo. A pessoa, quando ele é muito assim, ela tem um histórico aí que a gente vê na internet, muita coisa, e aí ela foi, levantou e ela mesmo pediu que ela pudesse fazer o desligamento dela mesma.
Aqui tem o irmão Jacob do livro Voltei, que ele vai, aí ele fala que sentiu 2 corações batendo no peito. Olha lá, tá vendo? Ele tem ele em azul aqui com a roupa, deitado, é o corpo. E já o outro, a parte espiritual, se descolando. Fica como se fosse uma cópia da pessoa, né? Que eles falam. E aí ele diz que depois, o irmão Andrade estava ajudando, né, para fazer o desligamento dele, e disse que umas 2 horas deu um passe na região cerebral, e aí ele sentiu um bem-estar, de repente sofreu um abalo na parte posterior do crânio, parecia uma pancada ou choque elétrico. Olha só, algum laço forte rompeu, que era o último, que era, no caso, ia ser o cordão de prata, né, o fluídico final, né, que eles começam pelos pés e vão indo até a cabeça, até a parte do coronário. Aí demonstra ele aqui, a filha dele que já tinha desencarnado, né? E aqui ele deitado, o corpo deitado e o espírito já se deslocado, né, do corpo. Aí fala, de repente ele viu à frente de tudo, viu as ideias, vai passando aquilo tudo que você fez, né? Aí vem aquele filmezinho que vai passando, ele diz que viu tudo que ele tinha feito na vida, viu as ideias mais insignificantes, e os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa, como num filme ultra rápido. Isso vai passar em questão de segundos, a gente não vai nem ver, mas vai, na verdade, a gente vai ver e vai estar na nossa consciência, né? Essa aqui é a filha dele, olhando por ele. A Marta, ela avisa porque os últimos laços estavam sendo desatados, e em voz emocionada ela começa a citar o Salmo 23. Aí ele mesmo se viu em duplicata, tá vendo? Contemplou o fio prateado que ainda ligava o corpo dele, o corpo de carne até ele, e ficou ali vendo depois de 1 hora o coração bate regular, a respiração equilibra, mas é preciso mais tempo para o desligamento total. Esse livro aqui ele vai falar muito sobre esse desligamento nosso, é muito legal. Aí ele diz também que, com o tempo, a capacidade visual foi melhorando, e ainda veio, vai dar de cara com o doutor Bezerra de Menezes, né? Aí agora, gente, quem é que pode um negócio desse? É muita honra, né? E muita proteção. Aí o Bezerra fala para ele que o processo de liberatório estava correndo normal, tá? Mas não estava conseguindo separar com muita rapidez. Ainda tinha isso aí. Na verdade, ele falou que o ambiente doméstico estava impregnado de fluidos gravitantes. E eles levam ele, você vê na foto de baixo, no desenho de baixo aqui, que eles levam ele para a praia. E olha só o cordão de prata ainda ligado a ele lá na casa dele. Isso é no Rio, né, gente? A gente sabe que isso é no Rio. E levam ele para a praia para que ele possa se refazer. E se tem todo um tratamento especial. Também foi um espírito muito... Não é que ele tivesse evoluído, mas foi um espírito que trabalhou muito, ajudou muitas pessoas. E aí ele tinha lá seus méritos, né? E foi transportado para receber vibrações marítimas, mas que a gente fala, né? Já falamos no outro livro, que o mar ele traz, só o mar, a floresta, os vegetais trazem muitas vibrações, e isso faz muito bem para tanto o encarnado quanto para o desencarnado. Aqui a Marta faz, aí a Marta vai e volta, eles voltam para que seja cortado o laço, né? O cordão de prata. E aí ele fala que na maioria dos... O Bezerra está falando que na maioria dos casos, libertar os encarnados não é possível tão rápido. A solução depende em grande parte da vida mental e dos ideais a que o homem se liga na vida terrestre. E aqui ele está lá no velório dele, que inclusive ele escuta um monte de gente falando, ele escuta os desencarnados comentando, isso ele vai falando tudo no livro, né? No livro Voltei. Aqui agora é uma teoria, e aqui já é o assunto que a gente vai ver mais na frente. Então, vamos voltar aqui para o nosso texto, para depois a gente comentar. Aí eu vou passar para vocês o link da morte de Dimas, um complemento. Aí no comentário lá do estudo do grupo que eu assisto, né? Eles comentaram do livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. No capítulo 18 tem Perispírito e Desencarnação. E também, junto com os comentários desse livro, Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz Chico Xavier, no capítulo 13 tem um companheiro, que é companheiro libertado, eles juntaram toda essa teoria e resumiram as 9 etapas para a desencarnação. A primeira seria o isolamento do sistema nervoso simpático. Segunda, desligamento do plexo solar, no centro gástrico, né? Tendo esfriamento dos membros inferiores.
É que a pessoa vê, está ficando gelado, né? Que você vai vendo que a pessoa está esfriando, né? No terceiro passo, terceira etapa seria relaxamento do centro emocional, que é o centro cardíaco, aí vai ter a cessação do pulso, do raciocínio e a entrada em estado de coma. Na quarta etapa, início do desligamento do perispírito. Vai ter uma diluição da sustentação psicossômica, das estruturas citoplasmáticas, através dos bióforos, que são unidades que formadoras do cromossomo, pronunciando a histólise, só termos científicos aqui, né? Que é a diluição dos tecidos orgânicos, vai pronunciar isso, tá? Do invólucro físico. A quinta etapa é uma operação na região cerebral, centro coronário e cerebral. Tem uma emissão de luz que, desligando-se da região craniana, absorve a substância leitosa exteriorizada. Isso também a gente vê em vários relatos de vários livros, que quando o espírito está desencarnando, acho que a gente comentou também isso no livro do outro livro do Miranda. Aí sai aquela substância leitosa, né, que como se fosse eu acho que também é o fluido, né, porque eu não vou colocar aqui certo, porque eu me lembro que tem outra coisa junto, mas o fluido vital está saindo ali junto, e eles vão absorvendo, porque a pessoa, quando morre no tempo certo, né, isso é feito naturalmente. Agora, os suicidas ficam com isso aí, fica muita quantidade e eles não conseguem absorver. Sexta etapa, recomposição completa do corpo perispiritual, a partir da cabeça, que seria a estogênese. Aí no estogênese espiritual, é como se aí você vai ver como se fazendo uma cópia da pessoa, né? E você tem a visão panorâmica do passado, foi o que ele relatou ali, que passa em segundos as cenas da sua vida. No sétima etapa seria o desencarnante paira próximo ao corpo, que a gente viu o desenhozinho lá, né? Ele pairando sobre o corpo dele, próximo, permanecendo temporariamente, e aí ele coloca que em média de 24 horas, ligado ao corpo pelo fio de prata. E aí seria a transferência das últimas reservas de energia vital para o perispírito, tá vendo? No finalzinho que tiver, vai passar o perispírito e é a última reserva. Na oitava etapa, tem o desligamento do cordão prateado do corpo, e a nona seria o desprendimento do duplo etérico, que seria essa parte que ele fala aqui que seria a duplicata, né, da gente, que ele chama de duplo etérico, o qual sobrepaira o cadáver temporariamente até a sua completa dissolução e afastamento do espírito. Aí que é desligado e se afasta do espírito. Então, vou dar uma paradinha aqui, porque aqui tem um monte de informação diferente, nova, né? Para a gente comentar alguma coisa. O que vocês... Dá alguma dúvida nessa história aí? Porque tem muita informação diferente, né? Eu tenho uma dúvida. Está dando para me ouvir? Estou ouvindo, pode falar. Ah, esse auxílio, né, onde a gente viu as diversas figuras, as pessoas são escolhidas para esse auxílio? Isso acontece com muita gente? Não acontece com todo mundo? Acontece com todo mundo? Eu queria, tá? Se pudesse me ajudar. Eu fiz um complemento, tá? Acabei de fechar, mas vou abrir. Eu fiz um complemento para isso aí de um outro site que eu achei. Então, eles vão falar aqui, olha, desligamento, horário. O que acontece? Eles comentam que esse auxílio, lógico, vai depender da sua vibração, né? A gente já estudou isso lá, a gente sabe que nós temos uma vibração, vamos atrair para perto da gente isso, né? Aqueles irmãos que estão com a vibração. Então, ele fala que tem auxílio dos seus protetores, dos seus familiares, tá? Familiares aqui do antigo, né? Gente que você nem lembra, né? Tua bisavó, seu avô. Então, você percebe essa ajuda. Você também tem Deixa eu desligar que já está dando 10 minutos. Peraí. Você recebe também a ajuda do seu mentor, junto com aqueles protetores que estão ligados a você. E aí você vê que ele está recebendo ajuda do Bezerra de Menezes. Tá? Então, como ele era um trabalhador, né, trabalhava em vários locais, eu acho que ele... Eu me lembro que ele até fez vários, trouxe aparelhos para o Brasil, né, aquele Federico Figman. Ele, no caso, recebeu ajuda alta, de alto nível, mas nós temos, pelo menos, se a gente estiver, né, dentro de uma vibração boa, vamos ter, aí ele fala aqui, a presença do espírito amigo ou familiar da última encarnação, tá? Você tem o que eu falei, às vezes é a mãe, filho, quem tiver da sua família que está te aguardando do outro lado,
Então, com certeza, nós temos essa ajuda. Quando a gente viu no outro livro, quando o espírito não tem uma... Eu vou mandar esse arquivo aqui também sobre mais detalhes para vocês depois. Quando a gente viu lá no vídeo que quando a pessoa não está fazendo, né, o bem, não está ligado a uma boa vibração. O que ela está? Está ali do lado, já tem o obsessor esperando ela, já tem aqueles aquele espírito que já estão prontos para pegar e levar para o espírito para aqueles locais que a gente já viu lá nas cidades da justiça, ou locais que vão prender a pessoa, ou eles vão se vingar, porque a gente tem essa companhia. Então, isso aí vai depender da pessoa. Ok, beleza, obrigada. O que mais, gente? Essa história aí tem muitas etapas. Eu só fui conhecer essas etapas nesse resumo aí, porque eu não tenho esse livro Perispírito. Eu acho que eu tenho, mas eu só consulto, né? Eu nunca li o livro. Então, eu nunca tinha consultado essas etapas de desencarnação. A gente já tinha visto em outros livros, né? Mas eu achei interessante que está dando ali uma sequência, que a gente já falou de uma coisa, de outra. Eu só sei que eles falam que começa dos pés e vai até a cabeça. Isso eu já sabia. E que o último que desliga é o cordão de prata. E aí a pessoa vai sendo ajudada, né? Você pode ver o seu enterro, você vê o seu... dependendo do que você precisa passar, na verdade. Você vai ver o velório, você vai até o local que está sendo enterrado, ou então você não vai no seu velório, você tiver lá tem um outro objetivo para você, você não vê nada disso, quando você vê, você já está lá sendo socorrido no plano espiritual, você não vê ninguém da família chorando, sabe? Existem bilhões, diz. Legal. Por isso que quando acontece o desenlace em massa, que eles mandaram 200 especialistas para fazer esse deslocamento, essa soltura desses fios que ligavam os corpos. Você lembra, no início você falou que tinha... que Miranda falou que foram, acho que quase 200 espíritos especializados. Que não é nada, né? Porque naquela onda, naquele dia, foram 220 mil pessoas, né? A equipe dessa colônia mandou... Dessa colônia. Tá entendendo? Isso foi porque lá... não impede que poderiam ter outras colônias também ajudando, né, Su? Tem, com certeza. Cada um mandou uma equipe enorme e nós estávamos no Brasil ajudando o pessoal de lá. Isso foi lá na Indonésia, né? Então, foram várias equipes de vários lugares que têm especialistas que vão cuidar das pessoas que podem ser cuidadas. Porque você olhar aí um equilíbrio aí médio, tem muita gente que está à sua sorte, está colhendo a sua semeadura. Então, não adianta, eles não vão mandar uma pessoa toda equipada para poder ajudar um espírito que não tem a mínima vontade de ajudar nada, fazer bem para ninguém, do que pegar uma outra pessoa que está ali, que foi uma pessoa que ajudou muita gente, que se empenhou, entendeu? Tudo é um merecimento. Disposta a continuar a ajudar, mesmo que no mundo espiritual. Não é castigo nem nada, é o merecimento por você ter feito muita coisa boa, você agora está colhendo. Você semeou, está colhendo. Então, você vai colher uma boa desencarnação. Tem uma história que o Chico Xavier, mesmo depois que desencarnou, que foi solto, que eles já iam levar, ele pediu um tempinho, se ajoelhou e agradeceu aquele corpo que acompanhou durante tanto tempo. Tem essa história que as pessoas contam, né? Que ele se ajoelhou, fez uma oração em agradecimento, né? Agora você imagina que evolução é essa, hein? Mas então a gente tem que começar a agradecer desde já, que graças a esse corpo que a gente está aqui. E nós temos que agradecer a oportunidade de estar aqui com a consciência, consciente como estamos de tudo isso, porque cada momento a gente pode aproveitar, depende da gente. Aproveitar cada momento de tensão, cada momento de estudo, né, da gente junto aqui, porque isso é que vai levar a que a gente possa converter isso aqui em bem para o próximo, porque a gente também tem que ter um estímulo, e o estímulo é você saber que a vida continua, né, que a vida futura nós estamos aí prontos para poder continuar, e aí então temos que aproveitar. Temos que aproveitar a oportunidade de estar aqui encarnados, né? Para futuramente ter esse merecimento de ser desligado imediatamente, né?
com a ajuda dos espíritos maiores, não é verdade? Isso aí. Mais Mas superiores. tem uma coisa também, a gente pode ser boazinha, um monte de coisa, mas se a gente for agarrada na matéria, a gente vai ficar agarrada no corpo. Então, mesmo você sendo muito boazinha, e eu lembro daquele livro que falaram para a gente estudar lá no Lago Teresa, eu esqueci o nome dele, devia ter guardado, e eu li e fiquei impressionada, que aquela senhora, ela é trabalhadora, parece que é conhecida deles, ou era do centro lá mesmo. Ela trabalhava há 14 anos, foi uma trabalhadora, né, assim, dedicada. E ela ficou mais de 15 dias penando lá, desequilibrada, lá, perturbada no umbral. Eu perguntei a Terezinha, né, nossa professora, nossa instrutora, vem cá, vocês falaram para ler aquilo, aquela pessoa lá, o que ela fez? Ela não conseguia auxílio para desencarnar, né? Logo que ela saiu, cadê o auxílio dela? Aí a Terezinha falou que ela era muito apegada à matéria. Não assim de querer comprar as coisas, apegada à família, à casa, à matéria. E isso é muito importante que a gente pense, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos. A gente tem que ter um cuidado, mas sem um apego material, porque todos somos espíritos. Então, a partir do momento que você fica apegada demais, porque é meu filho, minha casa, você está presa. Aí você se desencarna de repente, você vai, não posso ir, meu filho vai ficar sozinho, coitado. E aí você não se desliga, entendeu? E aí você tem até um certo merecimento, mas é você que não permite que eles cheguem. Que isso só chega para você à medida que você, como eu falei, estiver vibrando, tiver com uma vibração que atrai para poder ficar, né, aberto, abrir o canal para receber ajuda. Se você não está e está vibrando diferente, aí você vai se desligando e eles não conseguem chegar perto da gente. Tenta chegar e você nem liga. Então, na realidade, não basta ter merecimento, tem que ter merecimento e você tem que estar com o canal aberto para ser receptivo a esses espíritos que estão aqui para desligar e para ajudar que você caminhe, que evolua espiritualmente, é isso? Exato, e mais outras coisas que a gente ainda não tem muitas, assim, vamos dizer, a gente tem até informações. Muita informação, mas a gente sabe o básico, tem que estar fazendo bem, tem que estar ajudando, coisa e tal. Agora, apego, mesmo que seja família, te prende no corpo. Apego, a beleza, ficar só se arrumando, fazendo plástica, não estou aqui criticando isso, mas quem tem muito apego a beleza do corpo, ela está tendo um apego material. Ela pode não achar que está, mas está. Porque fica pegando, às vezes, só pensando naquilo. Em vez de estar pegando o tempo e o dinheiro que ela está usando para aquilo, para fazer algumas outras coisas diferentes, porque o pensamento não fica vibrando e, né, você perde horas pensando nisso. Podia estar horas estudando para poder melhorar, horas trabalhando, fazendo uma caridade uma vez por semana, sei lá o quê, né, fazendo alguma coisa de bem. Então, você perde um tempo precioso. Esse que eles falam muito para a gente, que a gente se arrepende. A gente fala assim, eu não aproveitei o tempo. Porque você vai olhar as horas contadas, aquela que você estava fazendo bem, aquela que você estava pensando só em aproveitar a vida e coisa e tal. Aí você tem que ter o equilíbrio, entendeu? A gente não pode ficar só querendo aproveitar a vida, porque a vida chegou a pandemia e vai acabar com tudo agora. É por isso, não sei quem morreu lá com o avião. Temos que aproveitar a vida. É um discurso que você escuta toda hora. As pessoas falarem, tá vendo? Ela novinha, morreu, e você vê que não é assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus. Você tem que aproveitar a vida sim, quando você está aqui, para você botar a tua vida na reta, porque nós temos muita coisa para fazer. Fora o que a gente já traz, né? Que a gente tem que consertar naqueles milênios vividos para trás, nossas chagas morais, que a gente já estudou, né? Que a gente sabe que nós temos um passado terrível, mas e a gente não tem noção, mas isso é importante para a gente ter a consciência. Aqui a gente vai estudando e vai tomando consciência. Mas em relação a essa história dessas etapas de desencarnação, tem não só o Obreiro da Vida Eterna, tem outros livros, e aí esse perispírito aí do Zimmermann, né? Também explica, porque são assim, já tem estudos dele lá colocado, vai ter essa fase. Agora, quem está perto? Está perto quem você está chamando. Então, se é um cara que já estava lá, como viu o irmão da enfermeira, naquele outro livro, já estava do lado dos caras. E o que eles fizeram para ajudar? Que eles vão ajudando as pessoas que têm aí, o merecimento, uma certa missão. Ela tinha uma missão de continuar enfermeira. E aí, para ajudar, eles foram conversando com os seus obsessores.